Entre os diferentes trabalhadores examinados, em 1994, o Ministério do Trabalho começou a exigir o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, chamado de PCMSO, que exige que o médico do trabalho conheça os riscos, conheça as atividades que os trabalhadores exercem em todas elas e conheça que exame detalhadamente deve ser feito para detectar o risco, os problemas que podem advir do trabalho para cada trabalhador e não simplesmente os exames sendo feitos de maneira aleatória a qualquer momento. O PCMSO tem como primeiro requisito mínimo a identificação da empresa. A gente precisa identificar a empresa num programa de controle médico, colocando que empresa é essa, o grau de risco dela, que atividade ela faz, o CGC, endereço, número de trabalhadores, sexo, horário de trabalho, no mínimo esse tipo de informação. Depois, é preciso identificar os riscos presentes na atividade profissional. A identificação dos riscos, ela é basicamente feita através de visitas do técnico e do médico do trabalho, basicamente, aos locais de trabalho. Os médicos do trabalho têm que ir aos locais de trabalho, ver os trabalhadores trabalhando, estudar os produtos químicos, os agentes físicos, os problemas ergonômicos que têm, verificando os riscos que eles estão expostos, submetidos, e em cima desses riscos fazer um planejamento dos exames que devem ser feitos ao longo do ano. Em que momento deve ser feito, que exame deve ser pedido, como é que se conclui esse exame, quando ele é normal, quando ele é anormal, quando ele é anormal, o que se faz, que tipo de providência deve ser feito. Tudo isso deve ser escrito num documento, e esse documento é um PCMSO, é um Programa de Controle Médico. Por fim, é preciso programar os exames médicos anuais. A parte mais significativa do PCMSO em termos de trabalho é esse plano de exames. Além disso, ele deve fazer relatórios anuais para a própria empresa, né? Para ele mesmo, controlar que tipo de patologias estão acontecendo no trabalho, se houve problemas, se não houve, que sessões houve mais, que atividades que apresentaram maior número de trabalhadores doentes, se melhorou de um ano para outro. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exame médico admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional. Os operários permanecem junto aos fumegantes fornos. Os olhos suportam o primeiro ímpeto incandescente, mas logo depois choram o seu infortúnio. Debilita-se sua natural constituição, que é aquosa, consumida e esgotada pelo excessivo calor. A preocupação com a saúde dos trabalhadores começou no século XVII, mas está longe de ter fim. Na verdade, é um trabalho constante que pode se desenvolver muito mais. Para isso, é preciso a participação efetiva dos trabalhadores, dos empresários e do governo, num esforço conjunto para atingir o ideal do risco zero. Bom, de posse desse vídeo aí que vocês viram, ainda aproximadamente 13 minutos, que fala detalhadamente a respeito do PCMSO, apesar de ser um pouquinho antigo, né, ser um material de trabalho, de pesquisa da Fundacentro. Esse vídeo foi postado em médias mais ou menos em meados de 1997, 96, 97, nessa faixa aí. Mas o PCMSO, as alterações que houveram na NR7 não foram tão grandes, tá? Quando o PCMSO foi elaborado, a NR7, norma regulamentadora número 7, foi elaborada, ela foi elaborada com a constância, uma boa margem, tá? Jurídica, e as alterações foram poucas. Se você observar nas edições das normas regulamentadoras, houveram pouquíssimas alterações no PCMSO. Tá? Algumas adaptações em tabelas de exame, tipos de exame, ou periodicidade de exame. Então, houveram poucas alterações. Então, para que possamos dar início à nossa aula, queria passar isso aí para o slide. Então, você vê o tema da aula de hoje, é o técnico de segurança e a NR7, PCMSO. Técnico de segurança versus PCMSO. Apesar do técnico de segurança do trabalho não ser o responsável direto pela confecção e coordenação do PCMSO,
ele passa a ser um administrador em potencial do programa, ou seja, ele passa a administrar, porque o programa é feito, o programa vai ser implementado pelo médico, tá? Vai ter o médico coordenador, o médico examinador, que nós vamos ver no decorrer da aula. Ele vai ser um administrador. E no decorrer da aula eu vou mostrar por que o técnico ele é um administrador em potencial. Então, desta feita, em muitas empresas hoje, existem apenas técnicos em segurança. E o pessoal médico geralmente é terceirizado. Desta forma, todo o andamento do programa, como recrutamento para exames e movimentação das palestras, né, que o PCMSO, quando é elaborado, existe um quadro de atividades semelhante ao PPRA, existe um quadro de atividades que vai ser desenvolvido no decorrer do ano. Geralmente o programa, ele tem a durabilidade, ele dura em média 1 ano, tá? Tendo que ser reavaliado e redimensionado após 1 ano, tá? E tem que ser reavaliado e discutido e feito uma renovação desse PCMSO no final de 1 ano de programa. Tá? Então, na questão das palestras e treinamentos, ficam por conta dos técnicos de segurança. Por isso que eu sempre falo que o técnico em segurança do trabalho, ele é um administrador em potencial do PCMSO, porque em muitas empresas que existem por aí, você não tem médico. Às vezes o médico é contratado, vai 1 vez por semana. Quando vai 1 vez por semana? Vai 1 vez por mês ou 1 vez de 15 em 15 dias, faz os exames dele, muito bem, obrigado, e vai embora. Acontece muito isso, o pessoal contrata o SESI, né? O Serviço Social da Indústria. Faz um contrato, ele vai geralmente 1 vez a cada bimestre, dependendo do tipo de empresa e da quantidade de funcionário, faz o seu exame, faz a avaliação, e para que esse exame seja feito, geralmente o técnico recruta o pessoal, tem um controle dos exames que vão vencer, tem um controle de quais exames, quem vai ter que fazer, tá? E também a questão da administração das palestras e treinamentos que são obrigatórias, bem como campanhas também, que são obrigatórias no PCMSO. Vou dar um exemplo de campanha de vacinação. Se você tem no seu PCMSO a obrigatoriedade de vacinação, campanha de vacinação do tétano, o técnico, com certeza, se não tiver pessoal de enfermagem, nem o técnico, nem o enfermeiro, tá? Nem o técnico de enfermagem, nem o enfermeiro no SESMIT, o técnico em segurança que vai organizar, vai passar a CI, fazer a comunicação para questão, o pessoal de saúde, o posto de saúde local, para ver se consegue trazer um pessoal para dentro para dentro da empresa, para poder administrar essas vacinas, certo? Então, geralmente é o técnico que organiza isso. Por isso que eu costumo falar, digo e endosso, tá? O técnico em segurança do trabalho é um administrador em potencial do PCMSO, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Apesar de ter médico coordenador, apesar de ter o médico que implementa e que faz, só o médico pode assinar, é bom deixar bem claro isso, somente o médico e, em especial, o médico do trabalho, salvo algumas exceções, tá? O médico do trabalho é que pode implementar e elaborar um PCMSO, bem como assinar como responsável médico, tá? Então, fica bem claro aqui quem é o responsável direto pelo PCMSO. É o médico. Agora, o técnico em segurança do trabalho, ele é um administrador em potencial. Ele tem que ter conhecimento, é importantíssimo o técnico ter conhecimento do PCMSO, porque ele vai lidar direto com ele. Seguindo o nosso slide aí, você tem a base legal do PCMSO. O PCMSO, ele é embasado, tá? Primeiramente, ele vai ser embasado na Constituição Federal de 1988. Né? Toda ou qualquer norma, ela é embasada na Constituição Federal. Mas, você tem a portaria 24 de 29 de 12 de 94 e a portaria 8 de 8 de 5 de 94, que dão base legal para o PCMSO, bem como a norma regulamentadora NR5, tá? E também a lei 65, tá me fugindo a memória agora é 65,
314 de 77. Inclusive foi discutida na aula passada, que eu costumo dizer que ela é uma pré-NR, então ela é uma pré-portaria 3214/78.